Muito bem, estamos de volta com o nosso programa que é o BH Todo Dia e agora sim, nesse bloco e no próximo a gente vai entrar um pouco de cabeça nessa Feira da Cultura Geek que acontece agora no mês de dezembro em Belo Horizonte, tá bom? E essa feira tem vários espaços ali dentro, desde os quadrinhos, passando pelos jogos, muita coisa interessante, cinema também, por aí vamos. E aí eu tenho aqui os convidados para a gente bater um papo. Primeiro, tá ali, ó, com a camisa toda bonita, já me deu inveja, quero ela para apresentar o programa, que é o Fabrício Martins. Fabrício é um dos curadores da feira e ele é autor da HQ Obvion. Tá aqui com a gente. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Elias. É um prazer estar aqui no BH Todo Dia. Muito bom, adorei, cara, muito bacana. É uma ação, é a nossa ligação com a África, um pouco assim, posso arriscar? É um pouco isso, sim. É uma camisa com as cores e as temáticas africanas, que eu gosto bastante. E ela está à disposição, é o mesmo preço para te emprestar. Muito bom. De quem é a camisa? Nós temos que falar. Não, a camisa eu ganhei de presente de aniversário de Camila, maravilhosa, minha amada Camila. Não é de uma marca daqui de Belo Horizonte, não, não, né? Não. Muito bom, legal demais. Obrigado pela presença. Ao lado dele, ali no palco onde as estrelas se encontram, a gente tem a presença dela que é curadora da mesa de jogos, né? Do evento que a gente está divulgando e também do canal, ela é do canal do J Nerd, é a Janine Briude. É assim que fala? Briude? É assim que fala, é Briude. Briude, isso. Legal, Janine, obrigado pela presença também. Imagina, eu que agradeço estar aqui. Eu estou achando tudo fantástico. Esse olhar já assim, né, com a cidade aqui dentro, né? Sim, adoro. Nossa, BH. Muito bom. E fechando os convidados, a gente tem a presença do Cristiano Seixas. Ele é o idealizador da Feira de Quadrinhos e é ligado também à Casa dos Quadrinhos, que é um lugar muito bacana aqui de Belo Horizonte, que já tem mais de 20 anos, não é isso, Cris? Já passamos 22 anos, vamos fazer 22 anos. Maioridade já ficou para trás, né? Agora são adultos. Agora é parte de Belo Horizonte mesmo, querendo ou não querendo, agora é parte da cidade. Casa dos Quadrinhos já paga boleto, tá já, responsabilidade, exatamente. Já, e é bastante. Muito bom, legal demais. Bom, vou começar contigo, Fabrício. Sua relação com o BH. Você nasceu em Belo Horizonte, vem de fora, como é que é? Eu nasci em Belo Horizonte e sou absolutamente apaixonado pela cidade. Já morei em outros lugares, mas meu coração sempre me traz de volta para cá. Mas a família tá com o pé no interior, como é que é? Não, a família é daqui também. É daqui? Isso é raro, né? Eu nasci em Belo Horizonte, fui criado em Belo Horizonte. E seus pais são daqui? Meus pais... Minha mãe é de uma cidade chamada Rio Espera. Aí, ó, tá vendo? E meu pai é de Caeté. Aí. Mas tem muito tempo que eles vieram pra cá. Não me olhe não, você meu pai. Meu pai é de confirmação. Fazendo download da informação. Legal, legal, Fabrício. Vamos lá, me leva para passear em dois lugares de Belo Horizonte que são a sua cara, que fazem parte da sua história. Curiosamente, um dos meus lugares favoritos da cidade é o Museu Abílio Barreto. Que é um museu da história de Belo Horizonte, né? E toda vez que eu vou para lá, eu me sinto assim, fazendo uma viagem no tempo. É como se fosse um pedacinho mágico de Belo Horizonte em outro lugar. É maravilhoso aquele livro. Não escuto trânsito de carro, Isso. Não escuto buzina, nada. E a gente tem até um bondinho ali pra gente poder passear, né? Um bondinho maravilhoso, aquele da bondinho. Cachoeirinha, né? Exatamente. E outro lugar que eu amo muito é a Serraria Souza Pinto, que é onde normalmente acontece a Feira Internacional de Quadrinhos. Ah, o FIC, né? Que foi um dos grandes lugares, um grandes eventos que nos inspiraram a escrever Oblivion e publicar a nossa primeira história em quadrinhos. Muito bom, legal demais. Você falou que saiu de Belo Horizonte em alguns momentos da sua vida, né? O que dá saudade? É o pão de queijo, né, gente? Eu não queria dar uma resposta clichê, mas não tem como. E é muito curioso isso, porque assim, toda vez que eu viajo, eu não sou de comer pão de queijo todo dia, mas sempre que eu viajo, eu saio da fronteira de Minas Gerais, me dá uma fome. Dá vontade, né? Vou comer um pão de queijo. Aí eu falo assim, não vou comer pão de queijo fora de Minas Gerais. Aquilo ali não que vou. fazem no restante do país não não tem direito, é pão de não tem queijo não direito. Não. Tem que mudar o nome, cara. O Procon, a gente tem que ir no Procon e falar, ó, isso não é pão de queijo. E aí mineiro tem isso, né? É tipo a polícia do pão de queijo. Vai pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, fala assim, deixa eu ver esse pão de queijo. Isso tá duro, isso não tem polvilho. Não tem Só queijo. tem aroma de queijo, né? E é o mesmo preço que o salgado, tá errado. Vamos lá, agora eu preciso da sua ajuda. Não sei se você conhece a Janine há muito tempo, mas você diria que a Janine é de Belo Horizonte, ela vem do interior ou uma forasteira das Gerais, hein, Fabrício? A Jay, eu acho que ela tem uma carinha de Belo Horizonte. Né? Eu também apostaria em BH. Eu acho que tem.
E aí, Jay? Fala pra gente, Jay. Não, eu sou baiana, não sou gente, daqui. que Não, ótimo. mas a gente comprou o passe dela. Então a naturalidade é de Belo Horizonte. Em Minas com Bahia tem tudo a ver, tem né? tudo a ver. Inclusive, meus amigos já falaram que eu já sou mineira por uso capião. Sim. Mas Eu- você nasceu onde? Eu nasci em Salvador mesmo, sou soteropolitana, eu sou baiana, eu sou de Salvador. E por que você vem para Belo Horizonte? Como é que é essa história? Pai foi transferido. Painho foi Painho. lindo. E pronto, aí perdemos o passe. Perdi o Pai passe foi agora, lindo, perdi o lindo. passe. Eu Pai acho foi fabuloso. transferido. É. Eu vim quando criança, eu tinha 12 anos. E aí, de lá pra cá, muito tempo se passou. E daqui eu não pretendo sair nem tão cedo. Vou te chamar de Jay, tá bom? Por favor. Ô, Jay, quando você chegou aos 12 anos, você estranhou muito essa cidade, que não tem mar, por exemplo? Rapaz, então eu vou ter que te contar um negócio Conta, rápido aqui. conta. A coisa mais estranha da minha vida foi quando eu cheguei em BH, eu estava na escola, olharam pra mim ao fazer um trabalho em grupo e falaram, arreda. Eu não tinha noção do que era aquilo. Aí falaram assim, arreda aí, aí eu. Arreda aí, eu não sabia o que era. Arreda, eu falei, mas o que é arreda? Vai um pouquinho pro lado, eu falei, tá, agora entendi. Isso é mineirês mesmo, Mesmo, raiz. Isso, Raiz. arreda. Naquele momento eu sabia que eu estava entrando em outro universo. Ah, que ótimo, muito bom. Vamos lá, Jay, 2 lugares de Belo Horizonte que te marcam assim. Eu acho que, quando criança, a região do Barreiro me marca muito. Você foi morar no Barreiro? Fui morar no Barreiro. Que é uma outra cidade, né? É uma outra cidade. Tem né? até Cristo Redentor. Tem até Cristo. Inclusive, engraçado, ele falou do Cristo e eu pensei na região do Barreiro por causa do Cristo. Durante muito tempo eu andei muito de patins por ali, bicicleta, né? Era uma época diferente, hoje em dia muita coisa mudou, mas eu lembro com muito carinho da região do Barreiro. Grandes amigos ainda estão lá e eu sempre estou no Barreiro porque adoro aquele lugar. Boa. E outro lugar? Depois de adulta, eu acho que um dos lugares que me marca e sempre, assim, que me marcou e vai continuar marcando, é a Praça da Liberdade. Aí eu entrei no clichê, né, de todo mundo. Não. Mas é porque a Praça da Liberdade, eu cresci, que eu cheguei aqui aos 12, né? Então, Isso. a minha pré-adolescência e adolescência foram naquela praça, reunindo com amigos, conversando, jogando, curtindo. Então, eu tenho um apego muito grande àquela região. Isso é legal também. que você falou, porque a Praça da Liberdade é um lugar das tribos, né? Sim. E tribos bem diferentes, né? Sim. Em alguns momentos eu me lembro que o pau quebrava ali. Os metaleiros e os emos. Lembra É. dessa? Nossa! Quem não foi emo naquela época? Total. Confesse, O confesse. Cris não tem cabelo pra ser emo, não. Mas tinha, uai. Não existe um emo com mais de 20 anos. Depois de 20 anos a gente esquece que foi emo e tal, mas até os 20 a gente, né? Mas você falando de Praça da Liberdade, assim, é quase meu terceiro lugar. Quase, Aí, não ó. é? Por causa do Cinema Belas Artes. Ah, que é legal. outra tribo, que é um lugar super, que eu tenho muito carinho. E que resistiu, né? frequento muito, Cinema de resiste, rua, forte. né? Durante muito tempo. A gente tinha outros cinemas em Belo Horizonte, É. mas esse ficou. Né? Muito bom, Ficamos boa, no lugar Fabrício. favorito. Bem lembrado. Quando sai de Belo Horizonte, o que a soteropolitana tem saudade de BH, de Minas, assim? Quando você vai a Salvador, por exemplo? Rapaz, eu sinto falta do clima mesmo. Eu adoro Salvador, é minha cidade natal, mas eu tenho um negócio do problema do calor. Se bem que BH não tem muito mais estação pré-definida, Isso. não. Aham. Mas eu gosto do clima daqui, do ar daqui, do ambiente daqui. Não só quando a gente fala de temperatura, porque Salvador é muito quente. Sim. E eu tenho um probleminha com aquele negócio do calor. Mas a coisa de uma cidade grande com cara de cidade pequena, Aham. eu gosto muito disso aqui. Ah, Então muito você conhece todo mundo, conhece o fulano do café, o Beltrano da padaria. Eu sinto muito falta disso. Isso quando é eu diferente, né? Salvador já é uma cidade mais cosmopolita, grande mesmo, É, assim, muito. né? Aí é- A gente chama roça iluminada. Né? Fala muito isso em Belo Horizonte. Totalmente. Achei poético. Poético, né? Agora, o clima é interessante porque Belo Horizonte também era conhecido como cidade-jardim. Né? As pessoas vinham para curar tuberculose, pneumonia, porque é alto e cheio de árvores, né? Sim, sim. Muito, muito interessante. Noel Rosa teve aqui em Belo Horizonte, recomendado pelo médico. Mas era tão parada a cidade que ele falava assim, ó, prefiro ficar um mês no Rio do que um ano nessa cidade. E ele voltou para o Rio de Janeiro. E morreu aos 30 e poucos anos. Né? Mas pelo menos ficou feliz lá no Rio. Né? Muito Sim, sim. legal. Ô Jay, e o Cris? De onde é essa peça rara? O Cris é de BH. Olha, Certeza que é de BH. Você é de BH. gente, Sou mas nascido em BH. Certeza. também depois dessa certeza aí, né? Minha mãe é do estado de São Paulo, meu pai é do interior de Minas. Sim.
Então, eu já morei em alguns lugares, já morei em São Paulo, mas eu sou 100% de Belo Horizonte mesmo. Boa. Então vamos lá, me leva para 2 lugares de BH. Não, eu tenho muita felicidade com a Casa dos Quadrinhos porque ela está no meio de duas pontas que eu amo na cidade, que é o Palácio das Artes com o Parque Municipal de um lado Isso. e a Praça da Liberdade com todos os museus, toda aquela área artística e cultural na outro lado, e a gente está no meio do caminho. Exato, Então, no meio do caminho. isso para mim já é fundamental para minha vida morando aqui, de estar ali no meio de tudo cultural e artístico que tem acontecido atual, porque está voltando a acontecer, inclusive, né? Então isso aí não tem como tirar, que é uma das coisas que me dá prazer de ir lá trabalhar, né? Quando eu chego na casa, é de estar nessa região, isso com certeza. Agora, eu gosto muito da região de Santa Teresa, Floresta, porque eu acho que ainda é uma BH que resiste, sabe? Ali é interior mesmo, né? E quando ela fala de árvore, assim, você vê que tem uma cortação de árvore desnecessária em vários momentos da cidade, você vê que não existe necessidade tanto. E aí esse bairro também ainda tem muito arborizado, tem aqueles casas mais antigas, uns barzinhos mais antigos. Então, esse clima de interior que esses 2 bairros, essa região Santa Teresa ali para dentro passa, seria um outro lugar que eu gosto bastante daqui. E é um lugar cultural, né? Assim, os movimentos culturais ali, né? Da música, do teatro, estão presentes também, né? Eu fiquei curioso, Parque Municipal, por quê? Primeiro que você lê a história do Parque Municipal, você fica com saudade de algo que você nunca viveu, né? Que lá era um Central Park, né? O Parque Municipal era enorme, foram tirando, não tinha grade. Mas de vez em quando eu ainda vou a pé almoçar ali pelo centro, vou no palácio, ando ali por trás. É muito legal. É muito legal, o pessoal subestima estar ali pelo Parque Municipal. Às vezes pensa só de noite, ou se é perigoso, ou se tem o público que passa lá no horário de noite. Não. É uma bobagem, de dia é uma delícia andar por ali. Corta caminho. E no meio, bem no meio do super, hiper, ultra centro, ele está ali ainda. É um também privilégio nosso, né, na nossa cidade. Meu pai foi fotógrafo lambe-lambe no Parque Municipal durante muito tempo. Muito bom. E o Parque Municipal tem o charme dos gatinhos do parque. É. São bichos fofos maravilhosos. E muito bem criados, né? Não, e tem as quadras lá no parque. Tem uma quadra de tênis, Tem gente. quadra de tênis. É um negócio maravilhoso, sofisticado também, né? Vamos lá, Cris, quando sai de BH, o que dá saudade? Você morou em São Paulo, né? Eu morei no exterior, morei em São Paulo, que eu sinto falta realmente é família e amigo. É o que eu mais sinto falta e um pouco o que a Jay falou, a sensação de casa. Então, eu acho BH um pouco aconchegante, apesar de todos os problemas que pode ter na cidade. Ela o não tamanho perdeu da isso? cidade. Porque é uma cidade violenta, o trânsito, o barulho. Mas também. assim, se você vai para São Paulo ou para outros lugares, é isso ainda mais e sem aquela sensação de acolhimento que Belo Horizonte às vezes ainda tem. Então eu concordo um pouco com o que a Jay falou. Sensação de casa, assim, eu gosto de voltar para mesmo outros lugares, eu nunca cheguei a ter essa sensação tão clara de acolhimento, de amigo, igual tem aqui. Os amigos aqui têm um quê de família na amizade. Bom. Eu acho isso importante. Vamos lá, e BH é uma cidade, digamos assim, referência para quadrinho? Com certeza absoluta. Assim, eu acho que, ainda mais se você tirar São Paulo da equação, porque tem várias coisas que fazem São Paulo exponenciar a produção de quadrinho, aí BH já é na cabeça já. Eu considero a principal do Brasil, fora São Paulo. E você, Fabrício? Com certeza também. Tem muitos artistas que a gente respeita muito e que a gente segue, que a gente consome, que vieram de Belo Horizonte. E a gente tem também outras, digamos assim, aparatos culturais artísticos que também fomentam isso, né? A Casa dos Quadrinhos é uma escola importantíssima para isso, né? para a formação de quadrinhos, não dá pra gente falar de mercado sem falar em formação. E o FIC que como você eu falou, falei, né? E o FIC que eu falei também. Assim, o FIC transforma Belo Horizonte na capital nacional dos quadrinhos, quiçá internacional, que já foi considerado o maior festival de quadrinhos do mundo. Que movimenta toda a cidade, que leva muitas crianças para conhecerem quadrinhos, para consumir quadrinhos, pessoas que não conhecem. E várias estrelas do quadrinho já estiveram aqui, né? Isso é muito legal, a gente poder, né, ter presença dessas pessoas. E muitas estrelas também que fogem do grande, tradicional mercado americano, japonês. Os blockbusters, né? Muita gente da Argentina, da Europa, de países que é legal não fazer são tão intercâmbio, legais. né? Isso é bacana, né?
É esse que é o legal do FIC, assim, é a troca. É sentar com os artistas, estar ali numa mesma mesa, conversar com eles, trocar ideias, pegar um autógrafo de um artista que você gosta, e vários deles de Belo Horizonte. Bom, Jay, já vou entrar aqui no assunto que você falava com a gente, né, pelo menos comigo, de um posicionamento seu, que é a questão das mulheres nos jogos, né, em RPG e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente, né, não conhece a fundo o que acontece nos lugares. Né? E você falava, olha, o machismo está presente ali também, a violência contra a mulher. Hoje, né, em parceria com a Casa dos Quadrinhos, a gente vai fazer e fomentar cada vez mais os jogos dentro da quinta-feira de quadrinhos da casa. É com muita satisfação que a gente fez essa parceria. E por que é tão importante esse tipo de parceria para a gente hoje? Eu participo para além do meu canal no YouTube, de 2 projetos digitais que eu acho que são de extrema relevância, não só para BH, mas para o Brasil mesmo, para o mundo, porque a gente precisa falar sobre algumas coisas que, por mais que hoje a gente tenha começado a discutir, debater, eu ainda acho que ainda tem muito o que caminhar. E uma dessas coisas é o machismo. Demais. Tá? Desses 2 projetos, que foca muito nisso é o RP Girls. Nós somos 4 mulheres, eu, a Bárbara, a Amana e a Amanda. Eu sempre ponho o I, Amanda porque são 2 Amanda. nomes muito parecidos, que né? Legal esse nome, somos hein? 4 mulheres que a gente procura criar espaços seguros para as mulheres dentro do universo dos jogos. E aí pode ser card game, RPG, board game, jogos digitais, enfim. Mas me ajuda aqui, peraí, espaço seguro. Que tipo de insegurança as mulheres vivem nesse espaço de jogos digitais? Nossa, são tantos que... Mas dá um exemplo pra gente que não é da área. Assim, assédio. Né? Assédio? Assédio existe muito, principalmente em mesas de jogos. As mulheres são assediadas, elas são caladas, elas são diminuídas, elas são deixadas de lado em muitos momentos. Café com leite, ela não entende, como se a gente não tivesse mais do que um neurônio para pensar e entender, e discutir, debater sobre jogos. E eu não falo nem só sobre jogos, até mesmo dentro do universo dos quadrinhos isso acontece muito. Cinema, né? Cinema, tudo. Quando eu entrei com o canal no YouTube, eu lembro que uma das coisas que eu mais recebia eu tenho isso para provar, era o que você está fazendo aí. Caramba, desse jeito? Você conhece fulano? Aí falava, enfim, o nome de um artista que está super hypado, como se eu não tivesse condições. Você já leu A Queda do Morcego do Batman? Você sabe em que ano nasceu fulano de tal? Como se eu precisasse o tempo inteiro me certificar, apresentar a minha carteirinha de mulher nerd para que eu possa curtir quadrinhos, jogos, RPG, enfim. Tá. E quando a gente fala de mesa de jogos, a gente está falando de um pessoal que se reúne para poder se divertir, né? E muitas vezes as pessoas, porque somos seres humanos, né, as pessoas tendem a separar, a gente está só jogando, estamos só brincando, é só RPG, é só um board game. Não, não é. Porque as pessoas que estão ali, elas trazem toda uma carga de vida cultural, enfim, uma bagagem para aquela mesa. E quando ela faz isso, ela pode tratar mal o coleguinha que está do lado, ela pode ser homofóbica, ela pode ser racista, ela pode ser machista, com algum tipo de ou posicionamento, ou até mesmo de um jeito até mais invasivo. Tem gente que às vezes toca uma colega que não perdão, não gosta da minha boca sequinha, não gostaria de ser tocada. Pode beber sua água. É interessante você estar falando. A gente tem essa postura com relação ao futebol, por exemplo. Dentro do campo vale tudo. Não, velho, não vale tudo. Né? Ali nas torcidas, essa coisa toda. A gente está vendo aí a Copa do Catar. Nossa, total. E eu sou flamenguista doente, quero deixar isso muito claro. O meu Mengão está aí, campeão da Libertadores. E quando você falou dos lugares de BH, eu pensei em falar o Mineirão, porque foi a primeira vez que eu vi o Flamengo num estádio de futebol. Foi aqui, ganhando de 1-0 pro Cruzeiro. Meus amigos cruzeirenses me desculpem, mas Fique tranquilo. Mas foi assim, muito emocionante para mim aquele momento. Então assim, a gente passa por essas coisas. Hoje, o grupo, o RP Girls, a gente procura realmente debater, criar espaços com palestras, com discussões. E vão estar presentes na feira. E vão estar presentes na feira, com o apoio da Casa dos Quadrinhos, com narradoras em mesas, por exemplo, de RPG. Isso. Eu tinha uma aluna que fazia jornalismo, ela era doida para narrar. E ela narrava, mas ela tinha muito preconceito.
Sofria muito preconceito. Ela adorava narrar jogos. É terrível, né? Terrível isso, porque a gente está ali. O espaço tem para todo mundo, né? Para homens, para mulheres. A gente podia tanto só sentar e jogar junto, sem se preocupar com isso. Mas, infelizmente, hoje ainda é necessário, por exemplo, um grupo como o RP Girls, para poder fazer essa ponte. E aí, uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu acho que é muito relevante, é que eu escuto muitos homens falarem assim, olha, mas o grupo, quando vocês fazem algum tipo de ação que é exclusiva para mulheres, você não está separando mais as mulheres dos homens? Na verdade, não. A gente está abrindo espaço para que algumas mulheres que se sentem inseguras ou elas não se sentem confortáveis em jogar com os rapazes, elas vão aprender a jogar, ou elas vão jogar, porque elas já sabem, porque nós temos capacidade de já saber. Exatamente. Elas vão jogar, elas vão se fortalecer, e a partir daquele momento fortalecidas, elas têm condições de jogar mesas mistas. E tem condições de se escutar alguma coisa, rebater, porque Isso. ela já está fortalecida, ela já conhece, e o coletivo ela tá tem... ali, né? Exatamente. Muito e bom. o RP Girls é para isso. Boa. Lugar de fala, lugar de jogo. E lugar de jogo é lugar de mulher também. Muito legal. Bom demais. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta e aí nós vamos entrar um pouco mais, né, na feira, na programação aqui dentro do programa BH Todo Dia, ok? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu, maestro!